Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Aqui comigo o pastor Augustus Nicodemos, o comentarista desse programa, que a gente faz aqui com muito carinho para responder as perguntas que você tem enviado para a gente. Olá, querido ouvinte. Nós esperamos que o programa seja usado por Deus para tirar suas dúvidas, esclarecer sua mente e firmá-lo na verdade da Palavra de Deus. Obrigado pela sua audiência. Eu tenho uma revelação para lhe trazer da parte de Deus. Certamente você já ouviu muito isso. E a nossa ouvinte internauta, Jennifer, através do e-mail, ela já ouviu e ouve muito essa expressão. Ela tem dúvidas com relação a esta questão, pastor Augustus. Por isso nós vamos colocar esse tema em pauta no programa de hoje. Pastor, a Jennifer diz o seguinte: eu tenho visto muitos cristãos fazerem revelações. E em seguida ela faz a seguinte pergunta: é de Deus uma pessoa trazer revelação sobre o que ainda pode acontecer em nossas vidas? O que eles têm em mente quando diz, eu tenho uma revelação a fazer? Ok. Essa não é uma pergunta muito fácil de responder, não. Não imagino. Vamos tentar. Eu creio, Nathan, que tudo começa com o fato de que no Antigo Testamento e em alguns casos no Novo Testamento, nós encontramos pessoas que chegaram para outras dizendo, assim diz o Senhor. Ou seja, eu tenho uma palavra de Deus para você. Então, estas pessoas no Antigo Testamento, elas eram chamadas de profetas. Então, o profeta era alguém que é o porta-voz de Deus, que trazia uma mensagem de Deus para alguma pessoa e, às vezes, falava a respeito do que Deus iria fazer com a nação inteira. Os casos mais conhecidos são, naturalmente, dos profetas que escreveram os livros que hoje estão no cânon do Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, e aí vai a lista toda. Estes homens começam as suas profecias, seus livros, dizendo, assim diz o Senhor. E nos 2 livros de Samuel, nos 2 livros dos reis e nos 2 livros das crônicas, nós lemos também de outros profetas, esses não escreveram nenhum livro da Bíblia, mas que eles eram mandados por Deus para anunciar o que é que Deus ia fazer. Com frequência, tinha a ver com o destino de Israel e também com o futuro do rei ou da pessoa a quem o profeta, era enviado. Então, de fato, houve um período em que Deus, com frequência, falava através dessas pessoas, e essas pessoas chegavam e diziam, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando Cristo veio ao mundo, ele, de acordo com o livro de Hebreus, é a revelação final de Deus. Está dito lá em Hebreus capítulo 1, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Então nós podemos considerar que Jesus Cristo é o, assim diz o Senhor, final de Deus. É a revelação última, completa, perfeita. Por quê? Porque é o próprio Deus. Ele assumiu a forma humana, um corpo humano verdadeiro, andou entre nós, se tornou um de nós, e Cristo então nos transmite a vontade e a revelação final e suficiente de Deus para nós. No Novo Testamento, nós encontramos referência feita pelos apóstolos ao dom de profecia. Você encontra o dom de profecia em praticamente todas as listas. Tem 2 listas, lá em 1 Coríntios 12, está lá, o dom de profecia. Você tem uma lista em Efésios, capítulo 4, o dom de profecia está lá também, está falando de profeta. Lá em Romanos, capítulo 12, você também tem o dom de profecia. E você tem uma lista na 1 de Pedro, capítulo 4. Então, o dom de profecia aparece em quase todas elas. E a grande pergunta, então, é o que são, ou o que é o dom de profetizar? Para muita gente, o dom de profetizar continua sendo aquilo que eles veem no Antigo Testamento e no Novo. Pessoas que recebem uma palavra da parte de Deus e trazem essa palavra ou para a igreja ou para indivíduos. O grande problema com essa interpretação, Nathan, é que as revelações que eram dadas no Antigo Testamento e no Novo Testamento aos apóstolos e profetas, elas tinham a ver com o plano de Deus de salvar o mundo. Elas eram revelações da chamada história da redenção.
Deus dizendo, por exemplo, eu vou trazer os assírios contra a nação de Israel, eu vou levantar um salvador. Você vê o profeta Isaías descrevendo a morte de Cristo na cruz. Você vê o apóstolo Paulo falando a respeito do surgimento do anticristo e da vinda de Cristo, de que os mortos vão ressuscitar. Você vê o apóstolo João descrevendo no livro de Apocalipse como será a vinda de Jesus e o novo céu e a nova terra. Ou seja, estas revelações eram manifestações inspiradas, autoritativas, infalíveis de Deus com respeito ao seu plano de salvação. Uma vez que estas revelações elas foram escritas, elas foram registradas sob a orientação do Espírito Santo, no livro que nós chamamos Bíblia, esse tipo de revelação não tem mais. Ou seja, o que Deus tinha a nos dizer a respeito do que Ele vai fazer, já está dito. Eu sei o que é que vai acontecer. Tudo que nós precisamos saber está nas Escrituras. Eu já sei o que vai acontecer. O próximo passo é a vinda, vai surgir o anticristo, vai ter a grande tribulação, Cristo vem buscar a sua igreja, vai haver o juízo final, a ressurreição dos mortos. Eu sei o que vai acontecer porque Deus já me revelou através dos profetas e dos apóstolos. Eu não preciso hoje de um profeta para dizer para mim que Cristo vai voltar, né, que os mortos vão ressurgir. Eu não preciso de alguém chegar para mim e dizer, olha, Deus me mandou dizer para você que Ele vai te abençoar, que Ele te ama, que Ele quer o melhor para ti. A Bíblia já me diz isso, né? Eu não preciso desse tipo de revelação, desse tipo de profecia. Então, o dom de profetizar que nós encontramos mencionado no Novo Testamento e que Paulo diz, coisa assim, todos vocês podem profetizar, está lá em 1 Coríntios capítulo 14, é na verdade trazer uma palavra para o momento. É uma palavra de Deus para o momento, não necessariamente predictiva, anunciando o futuro, mas uma palavra de exortação. O que pouca gente se dá conta, Natsan, é que grande parte do ministério dos profetas, tipo Isaías, não era predizer o futuro, mas exortar o povo. Para chamá-lo de volta ao caminho. Exatamente. Voltem para Deus, arrependam-se, larguem os ídolos, retomem o caminho a lei que Moisés deu da parte de Deus. E se vocês não fizerem isso, aí vinha a predição. Se vocês não fizerem isso, se vocês não largarem os ídolos, se vocês não se arrependerem, então Deus vai trazer o castigo sobre vocês. Eu li certa ocasião, por exemplo, o profeta Elias, quando entra na corte do rei Acabe e diz que não vai chover e que Deus haveria de cerrar os céus, ele estava chamando, trazendo a lembrança aquilo que Deus já havia dito sobre os malefícios da desobediência. Exatamente, você está se referindo a Deuteronômio 28, né? As maldições da aliança, né? Lá está escrito que se o povo de Deus quebrasse a aliança, adorasse outros deuses, Deus iria mandar a seca. Então, até quando os profetas, os grandes profetas do Antigo Testamento, eles falavam do futuro, na verdade, era só um desdobramento daquilo que a lei já dizia. A lei dizia, se você desobedecer, vai ter seca. E quando Elias chega e profetiza a chegada da seca, ele está fazendo isso em cima daquela revelação anterior, que foi a respeito da vontade de Deus quando o seu povo desobedecesse. Então, eu tenho muita dificuldade hoje com esse conceito, né, de revelação, de profecia, como sendo adivinhar o que é que vai acontecer na vida do irmão ou o que é que está acontecendo escondido na vida do irmão. Eu não encontro isso no Novo Testamento, Natsan. Eu não vejo exemplos disso. O pessoal pode dizer, mas é aquele profeta Ágabo que predisse uma fome e que Paulo haveria de ser preso e tudo mais. Sim, ele está dentro daquela categoria dos profetas do Antigo Testamento que ainda, vivendo no período em que o cânon não estava completo, ele estava anunciando dentro da história da redenção o que é que ia acontecer com um dos atores mais importantes da história da redenção, que é o apóstolo Paulo. Então, eu tenho muita dificuldade. Agora, eu não posso dizer, Natsan, que Deus não pode fazer isso hoje. Sim. Ninguém pode dizer que Deus não pode revelar a alguém o que é que vai acontecer no futuro de outra pessoa. Deus pode fazer isso? Pode. Mas isso seria uma coisa normal? Não. Se isso acontecer, seria absolutamente uma exceção, ela teria caráter particular e pessoal, e nada do que foi dito ali pode servir de doutrina para a igreja. Porque a doutrina da igreja... Esse é um ponto fundamental. Exatamente. A doutrina da igreja está na Bíblia. Se Deus lhe revelou que você um dia vai morar na França,
Então, essa é uma questão entre você e Deus. E não uma doutrina. Você não pode chegar assim na igreja e dizer, olha, Deus me revelou que eu vou para a França, então o nome dessa igreja agora é Igreja Evangélica Francesa. Enviadora para a França. Nada disso, nada disso. Quem não tiver esse nome também... Exatamente. E se Deus não revelou a você onde é que você vai passar as férias, então você é carnal, eu que sou espiritual. Então, isso aí de forma nenhuma. Agora, Nathan, quando a gente lê o Novo Testamento, as cartas que os apóstolos escreveram aos cristãos, você percebe que, em muitas ocasiões, eles estão orientando os cristãos a respeito de como conduzir a sua vida. Em nenhum momento você encontra Paulo, Pedro, João, Tiago, o autor de Hebreus, Judas, dizendo assim, ora para Deus revelar qual vai ser o teu futuro. Ao contrário, eles dizem assim, sejam sábios, sejam prudentes, consultem os outros, não sejais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Não há nenhuma orientação no Novo Testamento para que os cristãos busquem de Deus revelação com relação ao futuro, como sendo a base para eles conduzirem a sua vida e tomarem decisões. Então eu desconfio muito me perdoem, né, os ouvintes, eu não estou dizendo aí que tem gente, eu não estou querendo ser mal educado com ninguém, mas não me peça para acreditar. Tá. A questão, pastor Augusto, aqui, certa feita eu vi uma charge, né, uma dessas caricaturas, não é bem caricatura, uma charge mesmo, né? Sim. De alguém olhando para o céu, Deus, fala comigo. E aí da nuvem sai uma mão entregando uma Bíblia para ele, né? Exatamente. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu uma vez ouvi também uma outra coisa que dizia assim, se tiver uma profecia e ela trouxer alguma coisa que vá além da Bíblia, então ela deve ser rejeitada. Se ela trouxer alguma coisa que está de acordo com a Bíblia, ela é desnecessária, porque já está na Bíblia, né? Está lá, né? Então, ou num caso ou no outro, nós ficamos de fato com a Escritura. Então, nesse caso também nós não podemos afirmar que Deus está em silêncio, né? Uma vez que a Bíblia está aí pronta, revelada. Sim, nosso Deus, ele fala. É um Deus que fala, é um Deus que está conosco, é um Deus ativo. E ele nos guia pela providência, pelas circunstâncias, pelo conselho de irmãos, pela leitura da palavra, pelo anúncio da palavra. Há dezenas de métodos que Deus usa para guiar o seu povo e responder às orações. O problema com revelações é a questão subjetiva e que acaba competindo em concorrência com a palavra escrita, não é? Então, como é que a pessoa... Uma vez o profeta Jeremias disse assim, o profeta que tiver um sonho, conte como um sonho. Exatamente. Não diga que foi uma coisa que eu mandei. Exatamente. Então, eu acho que tem muita gente que está fazendo isso. Teve um sonho, teve um pressentimento, e ele acha que é Deus que está falando com ele e já se apressa em dizer isso aí. Eu teria muito cuidado com isso, porque abre a porta para subjetividade. Porque é o seguinte, se Deus falou com você, você está acima de crítica. Sua palavra é inerrante, é infalível. Não é? Como é que eu vou dizer alguma coisa? Se Deus falou por você, você está dizendo assim, olha, assim diz o Senhor, tem uma palavra de Deus para você, eu vou mais me encolher, me humilhar e escutar, né? Mas eu não creio que exista nenhuma pessoa que esteja acima de crítica. Tanto é que lá em 1 Coríntios 14, Paulo diz assim, vocês profetizam e os outros julguem. A palavra do profeta é para ser julgada. Além do fato de que, se você olhar biblicamente, a vida dos profetas não foram fáceis, não foi uma vida difícil. Todo mundo quer profetizar hoje, mas ninguém quer ser jogado no fundo de um poço cheio de lama como Jeremias, né? Nem cerrado ao meio, como a tradição diz que aconteceu com Isaías. Pois bem. Então, nós ficamos aqui com esse tema, respondendo aí a pergunta da nossa ouvinte, a Jennifer, né, sobre a questão de revelações e profecias. Anote aí o nosso WhatsApp para você continuar entrando em contato, 6296389557, e o nosso e-mail empoucaspalavras@terra.com.br. Pastor Augusto, suas palavras e despedidas neste programa. Muito obrigado, querido ouvinte, mais uma vez pela sua audiência. E se você quiser ouvir a voz de Deus, de fato, vá ler a Escritura, peça a Deus que fale através da sua palavra inerrante e infalível. Deus o abençoe. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da palavra de Deus. Apresentação Nathan Matias.
Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.